dia 22/12. Bom dia, boa tarde, boa noite para os que estiverem assistindo a essa gravação. O Coimbra e Chaves Advogados preparou algumas observações com respeito a um conjunto de problemas que decorrem exatamente desse momento aí de pandemia, de dificuldade para as empresas. Então, nós brincamos um pacote Coimbra e Chaves contra os efeitos da Covid. Né? Meu nome é Onofre Alves Batista Júnior, sou sócio conselheiro do Coimbra e Chaves, e comigo também está Alice de Abreu Lima Jorge, que também é sócia conselheira do Coimbra e Chaves. Eu peço autorização para poder projetar um conteúdo aqui, né? Estamos aqui... O primeiro deles que a gente chama atenção é a possibilidade de desconto do artigo 5º da Lei 13.982. Com relação a esse item, nós publicamos, eu, o Paulo Coimbra e a Mariane, publicamos um artigo no Conjur, que a gente colocou o nome de negacionismo da Receita Federal na Covid-19, que é, na realidade, uma mudança de entendimentos que a Receita teve, talvez nem uma mudança de entendimento, né? Ela alterou o I-social, afastando a possibilidade dada no artigo 5º de dedução dos valores pagos, né, aos afastados pela Covid do montante da contribuição previdenciária. O artigo 5º possibilitava que os valores gastos relativos àqueles primeiros 15 dias, né, do afastamento para tratamento da Covid fosse descontado do montante a ser pago das contribuições previdenciárias. E a razão alegada é o artigo 6º da Lei 13.982. Só que o artigo 6º fala assim, autoriza a Receita Federal a prorrogar o período de 3 meses do artigo 2º, 3º, 4º e 5º. O 2º, 3º, 4º tem 3 meses de validade, mas o 5º não tem prazo estabelecido. Portanto, o entendimento que temos e estamos acreditando é que não cabe à Receita encerrar esse prazo de 3 meses. Ela pode prorrogar quando encerrada a pandemia. Portanto, é uma prorrogação que não se refere a 3 meses, porque o artigo 5º não tem prazo. E, afinal de contas, essa questão de estado de calamidade não é uma vontade. Isso é um decreto legislativo 6 de 2020 do Senado Federal. Então, existe um estado de legalidade excepcional, né? E podem existir doenças remanescentes até após o fim desse estado de calamidade. O nosso entendimento é que se não há prazo fixado, não se pode ter uma arbitrariedade, mas critérios técnicos para o estabelecimento de prorrogação. Portanto, é absolutamente arbitrário, na nossa opinião, esse encerramento no prazo de 3 meses, sendo que o artigo não dá 3 meses. Portanto, é possível ainda compensar os 15 dias de afastamento por causa de Covid dos valores a serem recolhidos de contribuição previdenciária. Você não acha, Alice, esse entendimento extremamente razoável? O que você enxerga nisso? Perfeito, professor Onofre. A Receita está tentando dar uma interpretação para um artigo que permite prorrogação, justamente em uma ideia de permitir que esse pacote legislativo que veio para proteger, tentar de alguma forma ajudar as empresas a sobreviverem a esse momento de pandemia, está tentando pegar esse artigo de prorrogação para criar um prazo no artigo 5º que nunca existiu. Pode-se prorrogar por mais de 3 meses, os 3 meses nos artigos em que isso foi fixado. O artigo 5º traz essa previsão de possibilidade de recuperar os valores pagos àqueles empregados afastados por Covid enquanto estivermos em pandemia, enquanto tivermos esse cenário
né, de grande número, infelizmente, de contaminações, o artigo permanece aplicável. Se o legislador quisesse que ele fosse apenas pelo prazo de 3 meses, teria colocado no texto do próprio artigo 5º, assim como fez nos artigos anteriores, no 2º, no 3º, no 4º. Então, perfeito, acho uma interpretação absolutamente razoável, e é preciso aí que se tenha alguma reação contra essa busca, né, esse negacionismo, de fato, no termo que foi cunhado por vocês no artigo do Conju, em relação à pandemia que, infelizmente, ainda vivemos. Não é uma determinação administrativa, mas legal, né? Isso não pode ser cerceado pela administração. Bom, e o fim da pandemia virá dos critérios técnicos, né? E não de um desejo todos nós temos, todos nós gostaríamos que ela já tivesse acabado, mas é uma questão técnica. Perfeito. Quanto ao item 2, a inclusão de despesas necessárias com prevenção contra o contágio da Covid como insumo do PIS/COFINS, essa questão, para nós, também é uma questão, eu diria, de êxito provável, não é nem uma questão que deva suscitar, assim, tanta dificuldade, ou melhor, pode até haver algum impedimento, alguma trava da Receita. Não acredito que possa prosperar. Porque, vejam bem, com as decisões recentes do Supremo e do STJ, que firmaram o critério de essencialidade e relevância para apropriação de créditos de PIS/COFINS, para aqueles contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo, não é? Na relevância, nós temos a questão da obrigação legal como caracterizadora da questão de relevância. Hoje, nós temos todo um bloco normativo, por exemplo, a Portaria Conjunta 20 de 2020, que estabelece obrigação de uso de EPI, uso de álcool, por exemplo, gastos adicionais com transporte, né? Nós nos deparamos com empresa afastada que precisa usar transportes de seus operários da linha de produção, da linha de operação, né? E que não pode mais colocar 2 no mesmo assento, tem que saltar um, tem um monte de gasto adicional. A nosso ver, tudo isso decorre de imposição legal, portanto, passível de apropriação como insumo de PIS/COFINS. Exatamente, professor. Mais uma vez, só posso assinar embaixo. Acho que o mínimo que teríamos aqui que reconhecer, realmente com o êxito provável, é aquilo que está nas portarias como obrigatório, até porque não há como produzir, não há como se manter em funcionamento, não há como oferir receita se não forem cumpridos esses requisitos mínimos para o funcionamento regular, né? Nos tempos que estamos vivendo, é requisito para o próprio funcionamento atender a esse mínimo. E acho que indo até além, para aquelas empresas que fazem mais e que têm proteção, medidas adicionais de proteção para além daquelas que estão sendo exigidas para a portaria, também deve ser enquadrado dentro do requisito da relevância, uma vez que é algo que visa garantir a saúde dos seus empregados, dos seus colaboradores, que é valor maior aí da Constituição, e a própria produtividade desses, redução dos afastamentos por motivo de doença, e com isso tudo se reduz custo, se aumenta a produtividade, se aumenta a receita, que é a base para o PIS e para o COFINS. Portanto, deve estar entendido dentro do critério de relevância, uma vez que é essencial para a própria funcionalidade do processo produtivo. A gente sabe que tem todos os requisitos que foram desenhados pelo STJ, né, de determinadas características específicas daquela medida, para que ela seja entendida como um insumo dentro das especificidades do processo produtivo. Acho que no cenário de Covid que vivemos, né, no cenário de saúde que vivemos, toda iniciativa que vise evitar a propagação da doença e proteger a saúde dos seus empregados, ela deve gerar esse direito a crédito com insumo, no mínimo naquilo que é obrigatório, que é obrigação legal, mas inclusive para além disso, nas medidas adicionais que nós sabemos que muitas empresas têm tomado, aí preocupadas não só com a sua produtividade, mas com a saúde, a segurança, né, a integridade dos seus empregados. Um terceiro tópico que nos levou a gravar esse breve vídeo, né, para auxiliar os nossos parceiros, os nossos clientes, diz respeito à questão do teletrabalho. Tem muita gente trabalhando em casa, não é? E nós sabemos e nos deparamos com algumas situações
onde a empresa pagou e paga alguma despesa extra que o seu empregado tem por estar trabalhando em casa. Por exemplo, internet pode acontecer de bancar a conta da internet ou algum outro gasto, não é? Essas despesas que nós vimos uma série de clientes apreensivos, o que faria ou o que não faria, dentro do limite do razoável e com todo o cuidado, não é? Nos parece, e a maioria do que nos chegou, como despesas indenizatórias, portanto, não sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias, né, Alice? Exato, são contribuições para viabilizar, são valores pagos para viabilizar o trabalho e não em retribuição àquele trabalho prestado. Somos nós dois aqui exemplos de pessoas trabalhando em casa, né, como as pessoas podem ver pelos nossos fundos. É uma realidade do momento. E, diante desse trabalho em casa, todos nós sabemos que custos adicionais surgem e há muitas empresas que têm auxiliado, têm feito pagamento de ajudas de custo, que nada mais é do que ressarcir o empregado dessas despesas que são para viabilizar o seu trabalho, internet, energia, às vezes até mobiliário adequado, providenciar um mobiliário adequado no seu local de trabalho. E aqui acho que é uma questão principalmente de prova, que é importante demonstrar que o pagamento é de fato para viabilizar despesas nessa natureza, sempre que possível guardar comprovantes que demonstrem ou a própria despesa incorrida, ou pelo menos que aquele era um padrão de mercado, nos casos em que o pagamento for feito, né, em determinado patamar, independente de quanto a pessoa pagou pela conta ali de internet, se tem uma ajuda de custo específica, documentar, registrar e arquivar algo que prove que aquele é um valor razoável para custear a internet de determinada velocidade necessária para aquele trabalho naquela localidade. Acho que é principalmente de prova. Mas dizer que é pelo trabalho, pagar a internet de quem trabalha em teletrabalho, né, desculpa que a repetição do termo me soa muito desarrazoado. Acho que... Muito bem lembrado, Alice. Com relação ao quarto lembrete que nós fizemos, a não incidência de contribuições previdenciárias sob período de afastamento, isolamento, essa questão da falta justificada. A Lei 13.979, ela criou duas situações interessantes, né? O isolamento para pessoas contaminadas e a quarentena com pessoas suspensas. O que nós entendemos? Em primeiro lugar, nós entendemos que é absolutamente questionável exigir nos 15 primeiros dias de afastamento, mas essa é uma discussão que até escapa ao caso, né? Mas o que nós nos deparamos é com algumas situações em que a pessoa fica isolada por um tempo e pode vir depois a contrair a doença. E isso ultrapassa os 15 dias primeiros de afastamento, né? O que nós entendemos é que essa doença potencial, ela também doença é. E por exigência legal, deve ter todo o tratamento de doença. E uma outra questão, ajudas compensatórias trazidas na lei também, não é? Para evitar demissão, que foram pagas e tudo, não pode, em que pese a lei estar dizendo que devem ser recolhidas as contribuições previdenciárias, seria altamente discutível essa exigência na ausência de qualquer contraprestação laboral. Você não acha, Alice? A mesma exatamente. Aqui a ideia por trás é de que o afastamento por motivo de saúde tem sempre uma natureza previdenciária. E, portanto, ainda que aqui se atribua esse dever de pagar ao particular, e achamos que até isso é questionável, algo que extrapola aqui o tributário, o previdenciário de custeio, passa um pouco até para o próprio previdenciário de benefícios. Assim. Deveria ser o empregador pagando aqueles afastamentos acima de 15 dias em que a pessoa não está doente, mas que por um motivo de saúde, por dúvida sobre uma possível doença, ela precisa se afastar do trabalho. Acho que nem deveria ser o empregador, mas se for o empregador, o mínimo que se tem que fazer é afastar a tributação, uma vez que não há prestação de serviço nesse período e não é algo natural da relação de trabalho, não é algo que compõe um pacote remuneratório, uma interpretação mais ampla de remuneração,
uma vez que esse afastamento, por período, inclusive, em alguns casos superior a 15 dias, é uma decorrência de um motivo de saúde, de uma doença potencial, de uma doença possível, e dos cuidados extraordinários que se tem diante do cenário de pandemia. Um quinto cuidado que nós levantamos tem a ver com doações. Nós sabemos que várias empresas fizeram doação. Isso nos levou, eu escrevi com o Paulo um artigo publicado também no Conjur, que, por sinal, numa lei mineira até apareceu na exposição de motivos citado, né, questionando a incidência de tributos sobre doações. Casos concretos se multiplicaram. Nós temos casos de indústrias, por exemplo, que compraram respiradores que faltavam no hospital e depois o fisco queria incidir tributos por sobre essas doações. O argumento que colocam é muito, a nosso ver, criticável, não é? O IRPJ, o Imposto de Renda e a CSLL das empresas sujeitas a lucro real, por exemplo, né? Olhando o regulamento do Imposto de Renda, o artigo 380 e o 534, o 54 da Lei 7450 também, dizendo o seguinte, que ou é para a realização de projetos culturais, ou tem de guardar relação necessária com a própria atividade da empresa. Aí arguíam que as doações não guardavam relação com a atividade necessária da empresa, com a atividade própria da empresa. Então, falava, se não foi feito para o OCIP, e mesmo o OCIP é limitado a 2%, deveria incidir imposto de renda e CSLL, o que nos parece um completo disparate. Eu explico por quê. A mesma questão, o ICMS, né? Não há mercancia, não há operação relativa à circulação de mercadorias. O ITCD, que é sobre doações, ele gera uma maior dificuldade. Mas vamos olhando principiologicamente a questão. Em primeiro lugar, não há capacidade contributiva no caso concreto, né? Isso fere a toda a razoabilidade que o momento reclama. É como se o fisco tivesse tributando migalha, tivesse tributando benefício que iria para doente ou para carente nesse momento. O que nós entendemos é que o artigo 156, quando cria a imunidade das instituições de assistência social, ele deve ter um entendimento ampliativo, deve se afastar os requisitos, porque seria um legalismo estéril colocar requisito em um momento de pandemia e, sobretudo, a teleologia, a finalidade do dispositivo é absolutamente cumprida nessas situações. Portanto, entendemos e com até encômios de muitos membros da academia, não é? Que esse caso, sobretudo, é uma desarrazoabilidade que trabalha contra todo o espírito solidário da Constituição e que merece absoluta repulsa. Né? Então, temos aqui, chegamos a oferecer até nosso trabalho gratuitamente em alguns casos que aconteceram, que gritaram, né, doação de respiradores, por exemplo. Né? Eu acho que esse caso é realmente um absurdo, né, Alice? Sim, não há como... não há capacidade contributiva do donatário, né, nesse caso, que está recebendo a doação. Todos os princípios em torno da Constituição estimulam esse tipo de solidariedade diante do momento excepcional e de calamidade que vivemos. Em relação ao imposto de renda e à contribuição social, né, possíveis argumentos no sentido de que não seria uma despesa necessária, de que não seria algo necessário para se apurar o lucro, mas já uma distribuição do lucro, acho que também não param de pé, porque, na verdade, é necessário como contribuição para a própria superação desse momento pela sociedade. Então, é uma demonstração de responsabilidade social, de comprometimento com o capitalismo consciente, com o capitalismo humanitário. Então, demonstra todo esse conjunto de ações, tudo que a Constituição prega, né? Quando fala em seguridade social, que tem a saúde ali como um dos seus tripés, e que fala nessa ação conjunta. Então, justamente quando a sociedade se coloca nessa ação conjunta, buscar tributar
essas iniciativas como se fossem desnecessárias, inúteis, demonstração de um excesso de capacidade contributiva, acho que é fechar os olhos para a realidade do momento em que vivemos e que impõe uma solidariedade e uma parceria cada vez maior entre público e privado. Estamos todos no mesmo barco, e momentos de crises como essa que vivemos nos mostram cada vez mais isso, né, de como precisamos caminhar juntos e não em uma guerra entre fisco e contribuintes, o que iniciativas como essa às vezes podem dar a parecer, né, ou a entender, quando se pretende tributar quem está querendo contribuir, como colocou o professor Onofre, com a compra de respiradores, em momentos em que respiradores talvez sejam nossos maiores tesouros, né, porque protegem as nossas vidas. O sexto tópico a gente coloca muito para chamar a atenção as possibilidades de transação tributária que vem acontecendo nos vários estados, né? Na União acontece muito, teve as portarias recentes da PGFN, da PGU admitindo transação, algumas com prazo fixado, outras possibilidades que ainda são mais sem esse limite de prazo, mas que sempre as empresas em dificuldade podem ter e também que nos colocamos à disposição para eventuais dificuldades. Com relação aos tópicos seguintes, Alice, você que é a nossa grande especialista neles, se quiser seguir na apresentação. Obrigada, professor. Sou aluna, mas vou deixá-lo respirar então um pouco, mas vamos lá. Seguindo, né, um tópico de extrema relevância diz respeito à desconsideração da Covid como doença profissional. Esse foi um tema com algumas idas e vindas, né? Então nós tivemos inicialmente a previsão em lei, a legislação que veio especificamente para tratar da pandemia e da Covid, dos seus efeitos dentro do nosso país, trazia uma previsão expressa de que a Covid-19 não poderia ser considerada como uma doença profissional. Esse ponto foi levado a questionamento judicial e o STF decidiu pela inconstitucionalidade desse dispositivo, por entender que ele estava em desconformidade com o princípio da proteção do trabalhador, da sua integridade física, da sua saúde, que não se poderia transferir esse ônus da prova do nexo do empregador para o empregado, que não caberia ao empregado provar o nexo, mas sim ao empregador provar a ausência de nexo. Muito se falou em torno disso, que o STF teria dito que a Covid é doença profissional. Esse é um primeiro ponto. Na verdade, a nossa interpretação é que não. O STF não disse isso. Ele só disse que não se pode presumir que ela não seja. A lei não pode determinar que ela não é. O que não quer dizer que não caiba ainda discussão em cada caso, com análise da situação concreta, sobre se aquela contaminação em específico é ou não uma doença profissional. Para além da previsão legal que foi considerada inconstitucional, nós temos uma previsão antiga sobre não ser considerada doença profissional, doenças que são endêmicas. Nós não estamos em uma endemia, né? Nós estamos em uma pandemia, mas assim como ocorre na endemia, na pandemia também se tem uma dificuldade muito maior de estabelecer nexo, né? Principalmente no momento atual em que nós vivemos, não é mais rastreável a fonte de contágio. Então, se uma pessoa se contaminou, ela pode ter se contaminado ao receber um delivery em casa, ela pode ter se contaminado ao pegar o elevador do prédio, ao usar a sua academia, não se sabe, ao encontrar com um parente no fim de semana, ela pode ter se contaminado no trabalho, no ônibus, na praia, enfim, há uma série, a depender de como cada pessoa tem se comportado nesse momento de distanciamento social e de recomendações de distanciamento social, é possível que a contaminação tenha ocorrido em vários locais, as variáveis são inúmeras, assim como ocorre em uma endemia, e na endemia nós temos a previsão legal específica. Então, não há uma presunção de que ela é doença profissional, mas o STF pontuou que ela poderia ser considerada. O Ministério do Trabalho e Emprego soltou uma portaria dizendo que seria, depois voltou atrás. Então, nós temos hoje essa possibilidade de que ela seja considerada, e ainda muito com um olhar para a realidade prática. Dizer que o empregador teria que provar a ausência de nexo, na nossa visão, seria fazer em desfavor do empregador aquilo que o STF disse que seria inconstitucional fazer em desfavor do empregado. Então, se eu não posso exigir uma prova diabólica, uma prova impossível do empregado, que é provar que ele não se contaminou, que ele se contaminou no ambiente de trabalho, acho ainda mais difícil o empregador provar que ele não se contaminou lá, porque ele teria que provar onde aquele empregado se contaminou, e o empregador sequer tem controle, sequer pode ter controle do que o empregado faz fora do seu expediente de trabalho.
O que a gente recomenda aqui é que se guarde, que a empresa documente, guarde as evidências de todos os cuidados que estão sendo adotados para evitar a propagação da doença dentro do ambiente de trabalho. Então, provar, como diz o professor Onofre, que ela está no estado da arte da proteção contra a Covid. Então, que todos os requisitos, tudo que se exige naquela portaria que a gente comentou, lá que deve gerar direito de crédito para fins de PIS e COFINS, provar que todos esses cuidados estão sendo observados, que tudo isso tem sido feito. E por que isso é tão relevante? Considerar a Covid, os casos que são considerados como acidentes de trabalho, eles têm uma série de efeitos trabalhistas, trazem estabilidade no trabalho, estabilidade no emprego, uma série de aspectos trabalhistas que não é especialidade, a gente não vai se aprofundar aqui, e trazem também impactos previdenciários, principalmente um potencial de impactos relevantes na contribuição para o RAT, os riscos ambientais do trabalho, que é uma contribuição que pode ser aumentada ou diminuída pelo FAP, sopa de letrinhas, né, da Previdência Social. O FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Esse FAP ele é calculado de acordo com a frequência, gravidade e custo dos benefícios acidentários, né, de doença ocupacional ou de acidente de trabalho ocorridos na empresa num determinado período. Então, os acidentes ou as doenças ocupacionais agora desse ano de 2020, eles vão entrar no cálculo do FAP do ano que vem, de 2021, para ser aplicado em 2022. E depois vão entrar de novo no cálculo em 2022 para ser aplicado em 2023. Se as empresas que tiverem empregados acometidos com Covid tiverem esses casos considerados como ocupacionais, isso vai aumentar o seu índice de frequência, gravidade e custo. Consequentemente, vai aumentar a sua alíquota do RAT e o seu custo previdenciário, de uma forma absolutamente, a nosso ver, ilegítima e inadequada, que vai contra tudo para que o FAP se presta. Né? O FAP se presta para medir eficiência no controle, na prevenção de acidentes, principalmente na prevenção de acidentes de trabalho. Ele tem essa extrafiscalidade muito forte de estimular essa conduta na proteção, na prevenção de acidentes. O que uma empresa pode fazer em um cenário de pandemia para evitar a contaminação? Aquilo que está lá na portaria, algumas outras medidas para além da portaria para identificar o mais rapidamente possível eventuais casos da doença, evitar o contágio, disponibilizar álcool em gel, medição de temperatura, testagem em massa. Se tudo isso está sendo feito, e ainda assim, seja pela localização daquela empresa, seja por hábitos extra-ocupacionais dos seus empregados, ou seja, até pela testagem em massa. Muitas vezes a medida que é feita para prevenir contágio pode levar a um diagnóstico de um maior número de casos assintomáticos e, consequentemente, elevar o índice de empregados afastados por Covid justamente em isolamento. E aí eu vou aumentar o FAP de alguém que tomou medidas além da média para evitar a propagação. Então, esse é um ponto que vale a pena um cuidado muito específico a cada reconhecimento de benefício, como o B91, que é o benefício acidentário, que é aquele que vai impactar o FAP daqui a 1 ou 2 anos. E, principalmente, ter em mente se isso vier a ser considerado, não sabemos ainda. Hoje, na legislação como está, a expectativa é de que seja, não sabemos se virá alguma resposta na resolução do ano que vem, se haverá alguma exceção, algo tirando isso de dentro do FAP. Mas é preciso que você esteja atento para contestar, seja administrativamente, seja em juízo, para evitar que esses efeitos, que podem ser muito graves e materialmente muito relevantes, venham a ocorrer por força de afastamentos decorrentes de uma pandemia, e não de uma ineficiência daquele empregador nos benefícios, no controle dos acidentes de trabalho. Não é isso, professor? Eu acredito que todas as informações dadas têm que ter esse cuidado para não aceitar desde já. Né? E o que a gente chama, né, Alice, o Standard of Care, o Lex Artis ad hoc, que se dá, não existe essa responsabilidade absoluta e integral da empresa perante o Estado, né? E nem nesse tipo de relação se comporta uma responsabilidade integral que a Constituição traz só para casos absolutamente excepcionais, como no caso de usina nuclear. Né? Então, não é o caso constitucional admissível e, portanto, há de se ter prova concreta de que se trabalhou com o Lex Artis ad hoc, com o estado da arte. Cumpriu todas as determinações da portaria 20, talvez filmar, mostrar, registrar, documentar, para exatamente evitar uma responsabilização nesse caso. Né? Perfeito. Seguindo aqui ainda na linha
há um risco. O INSS ele iniciou já há alguns anos, acho talvez 2013, 2012, 2013, começou um movimento de ajuizar ações de regresso em desfavor daqueles contribuintes em cuja atividade ocorreu algum acidente de maior relevância que gerou maior custo. Normalmente acidentes que tenham levado à morte ou que tenham levado a uma aposentadoria por invalidez e que trazem a necessidade de pagamento pela autarquia previdenciária, pelo INSS, de benefícios de maior custo. Então, se iniciou aí um movimento do INSS de entrar com ações de regresso contra o empregador, para o empregador ressarcir o Estado dos custos que o Estado tem com o custeio destes benefícios. Esse já era um tema de enorme relevância, altamente questionável. O nosso entendimento é que é um absurdo essa medida, uma vez que quando se estuda para que serve o RAT, né, a contribuição ao RAT por riscos ambientais do trabalho, o seu antigo nome era SAT, Seguros por Acidente de Trabalho. Ela é uma contribuição que tem em si muito de natureza securitária, ela é tributária, né, ela não é um seguro, mas ela é um tributo que tem muito de uma natureza securitária. Ela tem destinação específica para custear exatamente os benefícios decorrentes das acidentalidades do trabalho, acidentes ou doenças ocupacionais, que são aquelas doenças equiparadas a acidentes. Há diversos estudos que mostram que essa contribuição é superavitária, que o que se arrecada com ela é mais do que o que se gasta com a destinação específica para a qual ela é destinada. Há algum tempo eu não vejo uma atualização desse estudo, mas pelo menos há uns 2 anos atrás se tinha números demonstrando que a arrecadação era superior. Ou seja, a empresa já paga para custear esse tipo de atividade. É claro que o que se espera, o que se deseja, aquilo para o qual todos trabalham, é para que os acidentes não ocorram. Mas uma vez que eles tenham ocorrido, que é um risco da atividade, que se busca minimizar ao máximo, e para isso se tem toda uma legislação e toda uma ciência de medicina e segurança do trabalho, normativos específicos que são cumpridos aí, pelo menos pela maioria dos contribuintes, e aqueles que não cumprem, tem normas específicas que trazem sanções específicas para esse descumprimento. O contribuinte, enfim, ele já faz de tudo, e já deve fazer de tudo, e já há toda uma construção normativa para se evitar o acidente. Mas uma vez que o acidente ocorra, é dever da Previdência Social arcar com os respectivos benefícios, e o custeio desse benefício é financiado por uma contribuição específica que é paga pelos empregadores e que é majorada em desfavor daquele empregador que tem um alto índice de acidentes nos seus estabelecimentos. Então, se ocorre um acidente, esse mesmo acidente que o INSS está buscando se ressarcir via ação de regresso, ele vai impactar o FAP daquela empresa, muitas vezes levando a recolhimentos a título de acréscimo na contribuição ao RAT, maiores até mesmo do que o custo daquele benefício que o INSS está buscando se ressarcir. Então, na verdade, o INSS se ressarce 2 vezes, porque ele recebe uma contribuição ao RAT mais elevada, porque aquela empresa teve menos eficiência na prevenção aos acidentes de trabalho, porque aquele acidente específico ocorreu. Isso faz aumentar o índice de gravidade, o índice de frequência e o índice de custo, e, consequentemente, aumentar o FAP e o RAT. E depois ele vem deste mesmo empregador, por conta deste mesmo acidente que aumentou o seu RAT, cobrar de volta os custos com aquele benefício, que é um benefício que foi custeado pela contribuição ao RAT paga por todos, que é uma contribuição que, ao menos até alguns anos atrás, e eu acredito que ainda seja, só não tenho os dados levantados, era uma contribuição superavitária, ou seja, se tem um excesso de arrecadação e é para custear um fim específico, e depois, quando o evento ocorre, eu ainda busco me ressarcir. É uma cobrança em duplicidade, uma penalização em duplicidade daquele contribuinte, e esse é um tema que o INSS vinha alcançando decisões favoráveis em torno desse assunto, mas com uma análise muito mais com os argumentos de ordem do direito civil e de responsabilidade civil, que tem sim que ser tratados. Aqui é para toda uma discussão, inclusive relacionada à culpa, a necessidade ou não de culpa aqui, a gente sustenta que sim, mas para além desses argumentos, há os argumentos previdenciários relacionados ao RAT, e esse nós não vimos ainda ser tratados e ser enfrentados na jurisprudência. É muito importante que o sejam, porque nós temos uma situação em que os contribuintes têm pagado 2 ou talvez 3 vezes pelos mesmos fatos, pelas mesmas circunstâncias. E diante da possibilidade da Covid ser considerada uma doença ocupacional, essas possíveis ações de regresso podem ter aí
efeitos cada vez mais relevantes, por isso nós colocamos aqui esse tema junto do que nós apelidamos de pacote contra efeitos da Covid, né, para tentar minimizar ao menos aqueles efeitos que são minimizáveis, né? Infelizmente, não temos aqui um pacote contra todos os efeitos, mas pelo menos aquilo que se pode buscar minimizar. Não é isso, professor? Mudo. Professor, o senhor está no mudo. Professor Onofre, sem problema. Hoje as empresas talvez não se preocupem com isso, não estejam vislumbrando os riscos disso, né? E são riscos de altíssima materialidade, com toda certeza, né? Você já imaginou vir com ações de regresso sobre todos os afastamentos de saúde de todo mundo que se contaminou e ficou afastado por saúde nisso? E o interessante é o que você disse, né? Se já existe a fonte de custeio nos gastos da União, na hora que ela cobra em regresso, ela está fazendo regresso do quê? Sendo que ela já tinha a fonte de custeio. É um enriquecimento ilícito e cabe contestar. Agora, essas medidas estão sendo tomadas pela AGU de forma sistemática. Então, é muito bom as empresas saberem disso e ficarem atentas. E o Paulo Coimbra já chamava atenção disso no artigo dele escrito no Conjur há bom tempo atrás, né? Absolutamente atual esse artigo, exatamente porque as consequências podem ser elevadíssimas. Isso. E aqui, para fechar esse nosso bate-papo, o último tema é a possibilidade de se questionar a contribuição ao RAT, essa contribuição que visa custear esses benefícios por acidentalidades do trabalho, por acidentes do trabalho, em relação àqueles empregados que se encontram em teletrabalho. O RAT ele é uma contribuição por riscos ambientais do trabalho, que visa custear possíveis acidentes que podem advir dos riscos que a pessoa está exposta ali no seu ambiente. E nos casos em que a pessoa se encontra em teletrabalho, ela não está exposta a estes riscos, né? Os riscos aos quais ela está exposta são riscos domésticos, né? Não são riscos do ambiente de trabalho. E, portanto, não se justificaria aí a contribuição por riscos ambientais do trabalho. Esse era o último ponto que nós trouxemos aqui para um pouco de reflexão e para que a gente possa tentar buscar aí, soluções, alternativas, oportunidades e principalmente para que possamos todos aí refletir sobre esses assuntos que estão na ordem do dia, né? E estamos aí vivendo esse momento excepcional. Estamos à disposição para qualquer procedimento ou qualquer aprofundamento, né, em cima desses tópicos ou de qualquer outro que queiram, mas nós tentamos selecionar exatamente o que nós entendemos importantes e alguns de altíssima materialidade a nosso ver, né? Eu agradeço a atenção de quem até aqui chegou, né, e esperamos nos rever em outra oportunidade. Até mais.